Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de entender que o fato de Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado, e ela reconhecer isso, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz e ressuscitou por todos nós, ela acha que isso não é o suficiente para ela ser salvo, porque por muito tempo isso foi colocado nas igrejas, isso foi inserido nos ouvidos, né, dos cristãos, que teríamos que fazer algo para ser salvo. Só que lendo um pouquinho a Bíblia, ou melhor, lendo a Bíblia, que é uma coisa que a maioria dos cristãos não gosta muito, já gosta já da comidinha pronta ali, que é entregue pelo apóstolo, pelos pastores. Então, as pessoas acabam não adquirindo um conhecimento e elas acabam também só praticando aquilo que ouvem, elas não procuram saber o porquê. Então, foi inserido que tem que fazer algo para ser salvo. Então, quando você vem não é uma nova, mas quando você vem com que a Bíblia fala sobre isso, as pessoas têm dificuldade de entender. Por quê? Porque elas não têm por costume ler a Bíblia. Elas não têm por costume querer aprender o que Jesus está ensinando através da sua palavra. E eu queria falar com vocês hoje como o pecado entrou no mundo. Como foi que o pecado entrou no mundo? Ele entrou pela desobediência. Ele entrou com Adão, né? E quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento, ali o pecado entrou. O pecado foi inserido, né? Através da desobediência. E a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Por que todos nós somos pecadores? Porque nós somos essa descendência. Todo ser humano que está na terra, ele nasceu de um homem e de uma mulher, né? Então, nós somos essa descendência. Nós já nascemos com o pecado mesmo sem nunca ter pecado. E como que essa dívida do pecado e como que essa vida eterna poderia chegar até nós uma vez que nós perdemos? E se a Bíblia fala que o homem é escravo do pecado, nós nascemos do pecado. Então todos nós somos escravos. Como que um escravo vai pagar a dívida de outro escravo? Não tem como. Não tem como Adão pagar uma dívida se ele é o devedor. Não tem como eu pagar uma dívida se eu também faço parte dessa dívida. Eu sou a dívida. Como pagar essa dívida? Como tirar isso de nós? A Bíblia fala que Deus fala para Adão que se ele desobedecesse, se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento, certamente morreria. E a Bíblia nos mostra que ele não morreu na carne, mas ele morreu do Espírito. O Espírito de Deus se desligou do dele, porque Deus não habita junto com o pecado. Deus é santo e ele não habita com o pecado. Então, como pagar uma dívida se não tem ninguém sem pecado? Foi aí que Deus enviou o seu único filho, o unigênito, o Filho amado. Ele enviou e Jesus nasceu santo. Por que ele nasceu santo? Porque ele foi gerado em Maria pelo próprio Deus. Então não teve uma relação entre o homem e a mulher para que Cristo fosse gerado. Foi uma geração do Espírito Santo. Ele gerou Jesus em Maria. Então ele nasceu santo, ele era santo. Então um santo poderia pagar pelo pecado de todos, porque ele não tinha pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que ele levou sobre si todos os pecados, todas as nossas dores. A Bíblia não fala que ele morreu e ele era pecador, fala que ele levou sobre si, ele pagou a dívida. Lá no Velho Testamento fala do parente remidor. O que é esse parente remidor? Eu tenho uma dívida
e eu tenho um parente, caiu aqui, e eu tenho um parente que ele tem um dinheiro e ele vai lá e paga essa dívida e eu fico sem dever nada a quem eu estava devendo. Então o que Cristo fez foi isso, ele tinha crédito, porque ele era santo. E ele foi lá e pagou toda a nossa dívida. E ele nos fez nascer em Deus de novo. Ele nos salvou de novo. Aquele espírito que tinha desligado de Deus, através da nossa crença, da nossa fé, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou, esse espírito ele foi ligado novamente. Então, por isso hoje temos salvação. Por isso hoje temos a vida eterna que está em Deus, porque Deus ele sempre quis dar ao homem o que ele tinha de melhor. E o que é que Deus tem de melhor? A eternidade. Ele vive de eternidade em eternidade. E ele quer dar isso ao homem. E ele deu a mim e ele deu a você através de Cristo. A Bíblia fala lá em Efésios: pela graça sois salvos, não por obras, mas pela graça. A graça é Cristo. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar querendo fazer as coisas achando que é por conta do que fazemos que somos salvos. Quando você pensa assim, você está dizendo que o que Cristo fez não é nada. E o que você faz é que é algo suficiente para você ser salvo. Então, é uma tremenda heresia. É uma tremenda heresia isso. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Põe isso na tua cabeça. Se liberte, se livre desse jugo, se livre desse peso, se livre de tudo aquilo que você tem que fazer para ser salvo. Porque você não precisa fazer nada para ser salvo. O que você precisa é crer. Crer em Jesus. Nós somos salvos e nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados por Cristo, pelo que Ele fez. E ponto. E siga sua vida, crê em Deus, leia a Bíblia, procure aprender, abra o seu entendimento. E pare de viver achando que hoje você está salvo, amanhã você vai para o inferno. Hoje você está salvo, amanhã você vai para o inferno. Isso não existe. Você é salvo por crer em Jesus. E pela graça de Deus de ter dado seu Filho único para que nós adquirimos essa vida eterna que está nele. Tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, fiquem com Deus, boa semana, tá bom? Tchau, tchau.